Capítulo 7. Jornada às Montanhas Deleitáveis. Acompanhado por Esperançoso. Cristão não se afastara muito da cidade, quando encontrou Esperançoso, que só recentemente tornara-se um peregrino. Ele contou a Cristão que era da cidade da vaidade, que presenciara o tratamento cruel e injusto dispensado a ele e a Fiel pelos brutos da feira, e que testemunhara a execução de Fiel. Observara o bom comportamento de ambos em seu sofrimento, o que o levara a volver-se do mundo e de seus caminhos para a crença e a vida de um peregrino. Os dois homens firmaram um pacto de serem bons companheiros até o final do caminho. Esperançoso confidenciou a Cristão haver muitos outros na feira que, a seu tempo, seguir-lhes-iam o exemplo. Então Cristão sentiu que o seu sofrimento e a morte brutal de Fiel não tinham sido em vão. O encontro com os hipócritas. Não tinham ido muito longe quando alcançaram um homem chamado Astucioso, que admitiu ser da cidade de Boas Falas e estava indo à cidade celestial. Mas ele não lhes disse o seu nome. Cristão: de Boas Falas? Vocês têm muitos bons cidadãos em sua cidade? Astucioso: sim, senhor, é uma boa cidade. Cristão: meu nome é Cristão, e este é meu bom amigo, o senhor Esperançoso. Qual é o seu nome? Astucioso: sou um estranho para vocês, e vocês para mim. Se vão pelo meu caminho, fico alegre com a sua companhia. Cristão: já ouvi falar dessa cidade de Boas Falas e, pelo que me lembro, é um local rico. Astucioso: é sim, e tenho muitos parentes ricos por lá. Cristão: quem são os seus parentes lá, se posso perguntar? Astucioso: quase todo mundo na cidade. Os mais proeminentes são o Lorde Vira-Casaca, o Lorde Oportunista, o Lorde Boas Falas, de cujos antepassados a cidade leva o nome, e também os senhores Bajulador, Duas Caras, Qualquer Coisa, e o pastor da maior igreja, o reverendo Língua Dobre, que é irmão de minha mãe. E para dizer-lhe a verdade, sou um membro da nobreza, embora o meu bisavô tenha sido um remador de barco, e a maior parte de minha propriedade haja sido adquirida por eles por meio dessa ocupação. Cristão: você é casado? Astucioso: sim, e minha esposa é uma dama benquista, filha de uma senhora refinada, culta, a dona de simulação. Ela vem de uma família muito ilustre e alcançou uma tal sociabilidade que sabe como ser agradável e solícita ao grande e ao humilde, ao rico e ao pobre, ao príncipe e ao camponês. É verdade que a nossa religião é um pouco diferente dessa de natureza austera, em 2 pontos. Primeiro, nunca lutamos contra a corrente. Seguimos aquele verso das Escrituras, que diz: quando estiver em Roma, haja como os romanos. Segundo, somos mais zelosos pela religião, quando ela se nos apresenta com uma capa de cultura e uma conduta popular. Quando a religião caminha ao sol com sapatos brilhantes e é aplaudida pelas pessoas, alegramo-nos em ser contados entre os seus seguidores. Mas sabemos como nos retirar da religião quando ela se apresenta andrajosa, sem educação ou dinheiro, e não é aceita pelas classes mais elevadas. Então Cristão achegou-se para o lado de Esperançoso e cochichou: parece-me que este camarada é o senhor Astucioso de Boas Falas. Se for, estamos com o maior embusteiro deste país. Pergunte-lhe, sugeriu Esperançoso. Ele não deve ter vergonha do próprio nome. Cristão foi até ele e indagou: o seu nome não é Astucioso? Você não é conhecido como o Astucioso de Boas Falas? Astucioso: esse não é o meu nome verdadeiro. É um apelido que me foi dado por aqueles que não gostam de mim. É um opróbrio e tenho de suportá-lo em toda a parte. Mas outros homens bons tiveram de carregar os seus antes de mim. Cristão: mas por que o chamam assim? Astucioso: como lhe disse,
Eles não gostam de mim. O que eu sempre fiz e que desagradava aos meus conhecidos era que sempre olhava à frente e tinha o bom senso ou sabedoria para escolher o melhor para mim antes que pudessem ver claramente o que era melhor. A minha sorte tem sido conseguir as melhores coisas na vida, e se as coisas boas vêm parar no meu caminho, eu as conto como bênçãos e deixo que os ciumentos e maliciosos, que me rotulam com um nome falso, sejam condenados. Cristão, achei que você fosse o homem de quem ouvira falar, e agora temo que esse nome lhe caiba melhor do que você está disposto a admitir. Astucioso. Bem, se você pensa assim, não posso evitar. De qualquer modo, acharão agradável a minha companhia, se ainda me aceitarem como companheiro. Cristão, se você vier conosco, terá de ir contra a maré, o que, de acordo com o que afirmou, é contrário aos seus hábitos. Deverá abraçar a nossa religião quando ela aparecer vestida de trapos, sob o olhar de desagrado do mundo, da mesma forma que quando ela caminhar de sapatos brilhantes, desfilando cheia de alegria sob os aplausos dos homens. E terá de lhe ser fiel acorrentado a ferros, tanto quanto em regozijo de liberdade. Astucioso. Você não deve impor-me a sua crença, nem assenhorar-se de minha fé. Deixe-me livre e à vontade para escolher e viajarei com você. Cristão. Isto é impossível, porque andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Astucioso. Bem, jamais abandonarei meus princípios, uma vez que são inofensivos e vantajosos. Se não posso ir com vocês, caminharei sozinho, como fazia antes de sua aproximação, até ser alcançado por alguém que se sinta feliz com a minha companhia e não tente moldar-me ao seu padrão. Astucioso deixou-se ficar para trás. Olhando por cima do ombro, os peregrinos viram-no ser alcançado por 3 homens. Ele inclinou-se para eles, e eles responderam com o mesmo gesto amigável. Eram velhos conhecidos. Tratavam-se dos senhores Mundano, Amor ao Dinheiro e Sovina. Noutros tempos, eles haviam frequentado a escola com o Astucioso. Tinham estudado na escola do senhor Ávido, em Amor ao Lucro, uma cidade do país da cobiça. Esse professor os ensinara a obter lucro por meio de adulação, mentira, trapaça, violência ou aparência religiosa. E os 4 cavalheiros aprenderam tão bem a arte de seu mestre que todos eles poderiam lecionar numa dessas escolas. Depois de se cumprimentarem e trocarem saudações, o senhor Amor ao Dinheiro perguntou: quem são aqueles 2 subindo a estrada acolá? Astucioso. São um par de compatriotas que, a seu modo, estão numa peregrinação. Amor ao Dinheiro. Puxa! Por que não esperaram para que tivéssemos a sua boa companhia? Porque espero estarmos todos em peregrinação. Astucioso. De fato estamos. Mas aqueles homens são limitados, tão rígidos, amam demais as próprias ideias e consideram tão pouco as opiniões dos outros, que não fazem questão de ter a nossa companhia. Por mais religioso que alguém seja, é rejeitado por eles, se não concordar com eles em tudo. Sovina. Isso é mau. Já lemos sobre pessoas tão religiosas, tão escrupulosas, cujo rigor as leva a condenar a todos, menos a si mesmas, e àqueles que concordam com elas. Mas diga-nos, que falta acharam em você? Astucioso. Não gostaram da minha espera pelo vento e a maré. Eles, à sua maneira obstinada, acham que é seu dever apressar-se na jornada, qualquer seja o tempo, e contra toda a oposição. Eles são da opinião de que devem arriscar tudo por Deus, sem um momento de hesitação. Eu sou pela cautela e por tirar vantagem de toda condição favorável, a fim de garantir as minhas propriedades, a minha vida e a minha segurança e alcançar os meus objetivos. Preferem apegar-se firme aos seus princípios, ainda que todos estejam contra eles. Sigo a religião quando o tempo, as condições e a minha segurança permitem-me.
Seguem a religião quando ela se mostra andrajosa e desprezada. Procura uma religião que ande com sapatos brilhantes e receba aplausos. Mundano. Você está certo. Parece-me que a pessoa que tem a liberdade de conservar o que possui, mas abre mão de tudo pela promessa ilusória da religião, é um tolo religioso. Deus espera que usemos a sabedoria. Sejamos sábios como as serpentes. Os sábios aproveitam as oportunidades enquanto o sol brilha, não na chuva. Deus fez tanto o sol quanto a chuva, mas Ele espera que julguemos qual a melhor ocasião para fazermos o nosso trabalho. Da minha parte, gosto da religião que melhor nos garanta as bênçãos de Deus. Quem é governado pela razão não imaginaria que, havendo Deus nos concedido todas as coisas boas da vida, não desejaria que as conservássemos por amor a Ele? Abraão e Salomão enriqueceram e eram muito religiosos. Já afirmou que se ele se convertesse ao Todo-Poderoso, amontoaria ouro como pó. Mas ele não era como aqueles 2 cavalheiros lá na frente, que, conforme você disse, prezam o ouro como o pó. Sovina. Penso que todos concordamos nesse ponto, e não precisamos discutir mais. Amor ao dinheiro. Não, nenhuma palavra mais é necessária. Temos tanto a Escritura como a razão para provar nosso ponto de vista. E quem não segue nem a Escritura nem a razão, nada conhece da verdadeira liberdade, nem se importa com a segurança própria. Astucioso. Como vem, estamos todos em peregrinação, e para melhor nos divertirmos, sugiro esta questão. Imaginem que um homem, um negociante ou um ministro, vê uma oportunidade para progredir no mundo, tornando-se um religioso mais zeloso sobre algumas coisas que antes ele não considerava valiosas ou importantes. Ele não pode tirar vantagem dessa oportunidade e usar esses meios para atingir seus objetivos, sem que isso diminua o seu padrão moral ou baixe o seu caráter? Ele não pode fazer essas coisas e ainda ser um homem direito e honesto? Amor ao dinheiro. Entendo o que você quer dizer, e com a permissão dos demais, darei uma resposta. Primeiro, no que concerne a um ministro, imagine que um bom e digno ministro, com uma renda pequena e poucos bens deste mundo, deseja um pouco mais para si mesmo e a família, e vê a oportunidade de conseguir isso alterando um tantinho os seus princípios e métodos, o que agrada à sua congregação. Ele se torna mais estudioso, faz uma propaganda mais efetiva de si mesmo e de sua igreja, prega mais frequentemente e com maior zelo seleciona e adapta as escrituras para servirem aos seus propósitos, desenvolve sermões melhores e mais fortes sobre o dízimo e as ofertas, a fim de aumentar a renda da igreja e pôr a si mesmo em posição de ganhar um salário melhor. E com isso, aumenta a sua reputação na comunidade e na denominação. Não vejo razão para que não tire vantagem dessa oportunidade. De fato, penso que deveria fazê-lo. Primeiro, porque o seu desejo de lucro é natural e legítimo, e a oportunidade de obter está posta diante dele pela providência. Então ele deve conseguir o mais que puder, sem questionar por causa da consciência. Segundo, o seu desejo torna-o mais estudioso e um pregador mais zeloso, e leva-o a aperfeiçoar os seus talentos. Isso faz dele um homem melhor, e creio ser essa a vontade de Deus. Terceiro, quanto a ele condescender com os desejos de seu povo, renegando a alguns de seus princípios para servi-los, penso que seja louvável, pois mostra que possui um espírito abnegado e um temperamento brando e vitorioso, o que faz dele a pessoa adequada à sua profissão. Concluo, por conseguinte, que um ministro que muda de um cargo pequeno e um salário baixo para outro maior e melhor remunerado não deve, por isso, ser julgado cobiçoso. Ao contrário, uma vez que melhorou a qualidade de seu serviço, deve ser considerado como alguém que segue judiciosamente as regras de sua vocação e aproveita o melhor que pode uma oportunidade posta diante dele para fazer o bem. Agora, quanto à segunda parte de sua questão, que diz respeito a um negociante, suponhamos que um negociante que obtenha pouco lucro ou um trabalhador que receba um salário pequeno possa, tornando-se religioso, melhorar a sua situação.
casando com uma mulher rica, conquistando mais clientes ou clientes melhores, ou arranjando um emprego melhor. Não vejo por que isto não possa ser feito legitimamente. Minhas razões são estas. Tornar-se religioso é uma virtude, qualquer que seja o meio. Não é ilegal ter uma mulher rica, ou um negócio mais lucrativo, ou um salário melhor. Ademais, o homem que consegue estas coisas por tornar-se religioso, consegue o que é bom por se tornar bom ele mesmo. Então, o resultado é uma vida boa, uma boa esposa, mais dinheiro, mais clientes, melhor salário, ou negócio melhor. Tudo por haver se tornado religioso. Além do que, obter estas coisas é um bom motivo para se virar religioso. Esta resposta do Senhor, amor ao dinheiro, foi entusiasticamente recebida por todos, e todos concordaram que ninguém poderia refutá-la com sucesso. Decidiram, pois, ir apresentar a questão a Cristão e Esperançoso, uma vez que ambos haviam rejeitado o Senhor astucioso e as suas ideias. Eles chamaram por Cristão e Esperançoso para que os esperassem. Enquanto se aproximavam, acordaram entre si que o senhor mundano deveria propor a questão, em vez do senhor astucioso, por causa da atitude de Cristão para com ele na discussão anterior. Assim, após os cumprimentos e apresentações, e uns poucos e breves comentários sobre a jornada e o clima, o senhor mundano apresentou a tese a Cristão. Cristão. Até um iniciante pode responder a esta questão. Qualquer um sabe que é errado tornar-se religioso por interesse. Porque, se era errado seguir a Cristo por pães e peixes, muito pior é usá-lo, bem como a sua religião, como uma isca para o lucro e as coisas deste mundo. Os fariseus hipócritas eram desse espírito. Orações longas eram seu método, mas as casas das viúvas eram seu alvo. Jesus afirmou que eles receberiam grande condenação. Judas, o traidor, também era dessa crença. Era religioso por causa da bolsa de dinheiro que carregava. E foi chamado de ladrão, diabo e filho da perdição. E a respeito dele está escrito que foi para o seu próprio lugar, que é o inferno, para onde irão todos os demônios. Simão, o enganador, era igualmente dessa opinião. Ele tentou subornar os apóstolos para que lhe dessem do poder do Espírito Santo, a fim de usá-lo para o próprio proveito e glória. Todavia, Pedro disse-lhe que o seu coração era mau, que ele estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Satanás é o autor dessas ideias. Foi ele quem induziu Ananias e sua esposa Safira a conservar parte do dinheiro para um momento de necessidade e viver do tesouro comum da igreja, o trabalho dos outros, enganando os cristãos e usando a religião em proveito próprio. Deus, porém, acometeu-os de morte. Consequentemente, aquele que abraça a religião para ganhar o mundo é um ladrão, mentiroso, enganador, hipócrita e Judas, que trocará a religião pelo mundo da mesma forma que Judas vendeu o Senhor por 30 peças de prata. Essa doutrina pode parecer plausível, mas é do diabo. E se alguém a aceita como verdadeira, a sua recompensa será de acordo com as suas obras. Então os quatro puseram-se a fitar um ao outro em silêncio. Esperançoso assentiu. Amém. O senhor astucioso e seus companheiros ficaram para trás, enquanto Cristão e Esperançoso seguiram o seu caminho. Quando já se haviam distanciado, Cristão comentou com Esperançoso: Se esses homens não podem se suster diante de mim, como esperam suster-se perante Deus? E se emudecem quando lidam com vasos de barro, o que farão quando repreendidos pelas chamas do fogo consumidor? A travessia da planície do alívio. Cristão e Esperançoso prosseguiram até chegar a uma aprazível planície, onde caminharam com liberdade e satisfação. A planície era pequena e eles logo atravessaram. Do outro lado da planície encontraram uma colina chamada Lucro. Na colina havia uma mina de prata, para onde algumas pessoas haviam se desviado da estrada, por causa da singularidade do local. Tinham chegado perto demais da jazida e jamais haviam retornado. O chão cedera sob elas, fazendo-as cair.
Algumas foram mortas e outras ficaram mutiladas. O encontro com Demas. Um pouco distante da estrada e próximo à mina estava um homem chamado Demas, convidando os transeuntes a visitar a jazida. Ele dirigiu-se a Cristão e Esperançoso. Meus amigos, venham para cá e lhes mostrarei uma coisa. Cristão, o que você nos mostraria de importante para que nos desviássemos de nosso caminho? Demas. Aqui há uma mina de prata e tem gente cavando nela à procura de riquezas. Se vocês vierem, verão que podem, com pouco esforço, arranjar uma grande fortuna. Vamos lá ver, propôs Esperançoso. Cristão, eu não. Já ouvi falar desse lugar e de muitos que perderam aí as suas vidas. Além do mais, esse tesouro é um laço para aqueles que o obtêm. Ele mancha, corrói e envenena a mente e o corpo. Então Cristão chamou Demas. O lugar não é perigoso? Ele não tem sido a causa da ruína e do fim de muitos peregrinos? Não, não tão perigoso, respondeu Demas com ironia, exceto para os descuidados. Cristão dirigiu-se a Esperançoso. Não vamos dar um passo naquela direção. Vamos seguir reto o nosso caminho. Esperançoso. Acho que quando o astucioso passar por aqui e receber o mesmo convite que nós, voltar-se-á para ver. Cristão. Sem dúvida, pois os seus princípios guiam-no desse modo, e ele provavelmente morrerá ali. Demas tornou a chamar. Vocês não virão ver? Cristão. Demas, você é inimigo da causa de Cristo, e já foi condenado por um dos bons juízes de Deus, por haver se desviado do caminho reto. E agora quer fazer-nos cair na mesma condenação? Você sabe muito bem que se nos desviarmos, o Senhor nosso Rei o saberá, e envergonhar-nos-á quando desejarmos permanecer diante dele sem receio. Logo, Cristão e Esperançoso estavam além do som da voz de Demas. A esta altura, Astucioso e seus amigos chegaram à colina, e ao primeiro convite de Demas, voltaram-se para ver a mina. Se chegaram perto e caíram nela, ou se entraram para cavar a prata e foram sufocados pelo gás, não sei. Mas uma coisa notei, que jamais foram vistos na estrada outra vez. Vi novamente em meus sonhos que exatamente do outro lado da planície havia um velho monumento junto ao caminho. Era muito estranho. Tinha a forma de um pilar, mas a face de uma mulher. Cristão e Esperançoso ficaram a olhá-lo por um longo tempo, tentando descobrir o significado. Finalmente, Esperançoso viu algo escrito nele, mas não sendo um estudioso, não pôde decifrar as palavras. Ele chamou a atenção de Cristão para a escrita, e ele decifrou as palavras em hebraico. Lembre-se da esposa de Ló. Eles concluíram que aquela era a estátua de sal em que se convertera a mulher de Ló, ao olhar atrás, com os olhos cobiçosos, para a cidade de Sodoma, em chamas, quando fugia por sua vida. Cristão. Ah, irmão Esperançoso, esta é para nós uma boa recordação. Depois do convite de Demas para ver a colina do lucro, se tivéssemos ido, como ele queria e como você estava inclinado a fazer, quem sabe se nós, como essa mulher, tivéssemos nos tornado um espetáculo público para as futuras gerações. Esperançoso. Sinto muito haver sido tão tolo, e admiro-me de não haver ocorrido comigo o mesmo que aconteceu a essa estranha mulher, pois me pergunto em que o meu pecado difere do dela. Ela apenas olhou para trás. Eu desejei ir e ver. Louvada seja a graça, e que eu fique envergonhado de haver permitido que tal coisa penetrasse-me à mente. Cristão. Vamos tomar nota do que vimos aqui para o nosso benefício no futuro. Essa mulher escapara ao julgamento obedecendo ao anjo do Senhor, mas foi surpreendida por outro quando desobedeceu e olhou atrás. Esperançoso. Verdade. E ela nos serve de advertência e exemplo. Advertência para evitarmos o seu pecado, e exemplo do julgamento que virá àqueles que não derem atenção à advertência. A caminhada junto ao rio Venturoso.
Logo eles chegaram ao rio cristalino, a que o apóstolo João chamou de o rio da água da vida. Agora, o seu caminho seguia à margem do rio, onde eles caminharam com prazer. Pararam a fim de beber da água do rio, que lhes foi refrescante ao espírito. Em ambas as margens havia árvores verdes, que produziam toda espécie de frutos deliciosos e cujas folhas serviam de remédio. Eles satisfizeram a fome com os frutos e comeram das folhas para prevenir doenças que ordinariamente atacavam pessoas em viagem por aquelas regiões. Em ambos os lados do rio havia também um prado muito formoso, verde, o ano inteiro e adornado de flores graciosas. Nesse prado, deitaram-se e dormiram em perfeita segurança. Ao acordar, tornaram a comer dos frutos das árvores, beberam do rio e deitaram outra vez para dormir. Fizeram isso por vários dias e noites. Cantaram e regozijaram-se na bondade de Deus. Caminhada à parte, pela trilha da Campina. Não tinham ido muito longe, quando a estrada e o rio se separaram, o que os desgostou, porque a estrada ao lado do rio fora plana. Agora o caminho era tosco, e os seus pés estavam feridos da jornada. Um pouco à frente deles, do lado esquerdo da vereda, havia uma campina, e uns degraus conduziam ao outro lado da cerca. Na escada lia-se as palavras: Trilha da Campina. Quando chegaram à escada, Cristão sugeriu: Se esta campina acompanha a estrada, vamos por ela. Ele aproximou-se da escada para observar e viu uma trilha suave, paralela à estrada, do outro lado da cerca. É o que eu desejava, suspirou Cristão. Por aqui é mais fácil. Vem, Esperançoso, e sigamos por ela. Esperançoso: Mas se essa trilha nos levar para longe da estrada? Cristão: Isso não é provável. Veja, ela não segue paralela à estrada. Assim, persuadido por seu bom companheiro, Esperançoso seguiu Cristão para o outro lado da cerca. Acharam a trilha da campina mais cômoda aos pés. Adiante deles caminhava um homem vaidoso, chamado Autoconfiança. Cristão chamou por ele e perguntou-lhe aonde levava a trilha. Ao portão celestial, gritou ele. Não lhe disse? Alegrou-se Cristão. Agora sabemos que estamos certos. E seguiram Autoconfiança. Logo, porém, caiu a noite. E na escuridão perderam de vista a Autoconfiança, que, não enxergando o caminho, caiu numa cova profunda, feita pelo dono do terreno para apanhar viajantes cabeçudos. Cristão e Esperançoso ouviram-no cair e chamaram para saber o que acontecera. Contudo, não houve resposta. Ouviram apenas um gemido. Onde estamos agora? Indagou Esperançoso. Cristão estava em silêncio, pesaroso por haver afastado do caminho o seu companheiro. Começou a trovejar e a chover. E a água cobriu o solo. Esperançoso gemeu. Oh, se tivéssemos ficado em nosso caminho! Cristão: Quem pensaria que esta trilha nos levaria para longe da estrada? Esperançoso: Desde o princípio estava temeroso de que isso acontecesse, e por isso o adverti brandamente. Eu teria falado mais claramente, mas você é mais velho que eu. Cristão: Bom, irmão, não se ofenda. Sinto muito tê-lo desviado e posto em perigo. Por favor, perdoe-me. Não o fiz com má intenção. Esperançoso: Não se preocupe, meu irmão. Eu o perdoo e acredito que, de alguma forma, isso será para o nosso bem. Cristão: Fico verdadeiramente alegre por ter comigo um irmão tão clemente. Mas não devemos ficar aqui. Vamos tentar voltar à estrada. Esperançoso: Certo, irmão, mas deixe-me ir à frente. Cristão: Não, se me faz um favor, deixe-me ir primeiro. Assim, se houver algum perigo, eu serei o primeiro a correr o risco e a sofrer, pois sou o culpado por nossa presente situação. Esperançoso: Não, irmão. Você não deve ir primeiro. Com a mente preocupada, poderá guiar-nos pelo caminho errado outra vez. Então, ouviram uma voz que dizia: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma.
Mas, a esta altura, a água estava tão alta que era extremamente perigoso seguir qualquer caminho. Então lembraram-se do ditado: é mais fácil sair do caminho certo que voltar a ele. Não obstante, voltaram em direção aos degraus, mas a noite era tão escura e a água tão alta que quase se afogaram. Não conseguiram voltar à escada naquela noite. Finalmente, chegando a um pequeno refúgio no chão mais elevado, sentaram-se para aguardar a alvorada. Como estivessem fatigados, pegaram no sono. Não muito longe de onde estavam, havia um castelo chamado Castelo da Dúvida, de propriedade do gigante Desespero. Era no terreno dele que os dois estavam dormindo. Como lhe era habitual, o gigante levantara cedo e estava inspecionando a área e a cerca depois da chuva, quando topou com Cristão e Esperançoso dormindo em sua propriedade. Numa voz áspera, mandou-os acordar e exigiu que lhe contassem de onde eram e o que estavam fazendo em suas terras. Confessaram que eram peregrinos e que haviam perdido o caminho. Capturados pelo gigante Desespero. Vocês violaram a minha propriedade esta noite, acusou o gigante. Portanto, devem vir comigo. Eles foram obrigados a segui-lo, porque o gigante era muito mais forte que eles. Quase não tinham o que dizer em sua defesa, porque sabiam estar em falta. O gigante conduziu-os ao castelo e trancou-os num calabouço escuro, um lugar imundo e fétido. Eles permaneceram ali da quarta-feira ao sábado à noite, sem comida e sem água, e sem um raio de luz ou alguém para os consolar. Achavam-se numa situação deplorável, longe de amigos e conhecidos. Agora, Cristão sentia duplo pesar, porque fora sua imprudência e precipitada decisão que os levara a todos aqueles problemas. O gigante Desespero tinha uma esposa chamada Melancolia. Ao ir para a cama naquela noite, contou-lhe que trancara na masmorra 2 prisioneiros por haverem violado a sua propriedade, e perguntou-lhe o que deveria fazer com eles. Depois que lhe explicou quem eram, de onde vinham e para onde iam, ela aconselhou-o a surrá-los sem piedade, quando amanhecesse. Ao levantar-se no dia seguinte, ele pegou um pau de macieira cheio de nós e desceu ao calabouço. Primeiro, repreendeu-os vergonhosamente, como se fossem cães matadores de ovelhas. Eles não disseram uma palavra indelicada. Então, o gigante caiu sobre eles, batendo-lhes severamente. Era inútil resistir ou aparar-lhe os golpes. Finalmente, ele os deixou no escuro para se lamentarem e chorarem sua agonia. Ambos passaram o resto do dia suspirando e gemendo. Na noite seguinte, Melancolia aconselhou o marido a induzir os dois ao suicídio. Quando a manhã chegou, ele desceu ao calabouço num humor sórdido e disse aos peregrinos: Já que vocês jamais sairão vivos daqui, pois nunca lhes darei água ou comida, e o único jeito possível de se escapar de sua miséria é pôr fim à própria vida, seja com uma faca, uma corda ou um veneno, não seria inteligente pegar o atalho mais fácil para sair do sofrimento? Pois, por que escolheriam viver, sabendo que a vida nada lhes reserva a não ser a amargura? Entretanto, os dois imploraram-lhe que os deixasse ir. Com isso, ele arremeteu contra os dois, e tê-los-ia espancado até a morte, se não fosse por um de seus ataques, que lhe veio naquele instante, fazendo-o perder momentaneamente o uso do braço. Então, ele retirou-se e deixou-os a considerar no que lhes dissera. Os prisioneiros consultaram um ao outro, indagando se era melhor seguir-lhe ou não o conselho. Cristão: Irmão esperançoso, o que devemos fazer? A vida que agora temos é extremamente miserável. Da minha parte, não sei se é melhor viver desse jeito por um tempo, então morrer de fome ou espancado por esse bruto, ou morrer agora e acabar com isso. Certamente a sepultura é mais desejável que esta masmorra. Esperançoso: É claro que a nossa condição atual é intolerável, e a morte ser-me-ia bem melhor que passar o resto de meus dias neste lugar, sejam eles poucos ou muitos. Mas
Consideremos o que disse o Senhor do país para onde nos dirigimos. Não matarás. Não estamos proibidos apenas de matar outra pessoa, mas de matar a nós mesmos. Pois o que mata, outro mata somente o corpo, mas o que mata a si mesmo, mata o corpo e a alma. Você fala facilmente da sepultura, mas esquece do inferno para onde vão todos os assassinos. Sabe que nenhum assassino tem a vida eterna. E ponderemos também que a lei não se encontra nas mãos do gigante desespero. Outros, eu entendo, escaparam-lhe das mãos. Quem sabe se Deus, que fez o mundo, não pode causar a morte do gigante, ou que num momento ou noutro o gigante esqueça-se de trancar-nos, ou que por um instante ele tenha outro de seus acessos e perca o uso dos membros. E se isso acontecer novamente, estou determinado a agir como homem e fazer o máximo possível para libertar-me dele. Fui um covarde por não fazê-lo antes. De qualquer modo, meu irmão, sejamos pacientes e aguentemos firmemente como bons soldados de Jesus Cristo, pelo menos por enquanto. Poderá chegar o tempo em que receberemos a nossa feliz liberdade. De qualquer forma, não sejamos nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperançoso conseguiu estabilizar o ânimo de seu amigo, e eles esperaram na escuridão por outro dia em seu estado lastimável. Lá pelo anoitecer, o gigante foi ver se eles haviam sucumbido ao seu conselho. Encontrou-os vivos, isto é, apenas semivivos, A perecer de fome. sede e do sofrimento das feridas. Vendo-os ainda vivos, o gigante agitou-se em terrível fúria, trovejando para eles: Vocês desobedeceram ao meu conselho? Agora ser-lhes-á pior do que se jamais houvessem nascido. Diante dessas palavras ameaçadoras, eles tremeram de medo, e Cristão desmaiou. Quando voltou a si, recordaram a discussão que tiveram sobre tirar a própria vida. Cristão inclinava-se agora à ideia. Esperançoso, porém, fez um segundo apelo. Meu irmão, lembre-se de quão valente você foi com Apolion. Ele não pôde derrotá-lo, e tampouco você foi derrotado por tudo o que você viu e ouviu no Vale da Sombra da Morte. Quanta privação, terror e assombro você já passou! E veja você, eu também estou na masmorra. Eu, alguém muito mais fraco que você, por natureza e experiência, recebendo a mesma punição, o mesmo sofrimento e agonia. Esse gigante feriu-me e cortou-me o pão e a água, e junto com você gemo sem luz. Mas vamos exercitar um pouco mais a paciência. Lembre-se como foi bravo e forte na feira da vaidade. Você não recuou diante das cadeias, nem da jaula de ferro, nem da morte sangrenta. Vamos, então, ao menos para evitar a vergonha de uma conduta imprópria aos cristãos, suportar com paciência o mais que pudermos. O livramento logo virá. Naquela noite, a esposa do gigante perguntou-lhe dos prisioneiros. Ela queria saber se haviam-lhe seguido o conselho. Não, respondeu o gigante. Eles são uns selvagens resolutos. Preferiram suportar toda a miséria a suicidar-se. Amanhã, sugeriu ela, leve-os ao pátio do castelo E mostre-lhes os ossos e caveiras daqueles que você matou. E faça-os acreditar que antes do final da semana você os fará em pedaços, como fez com todos os outros. Assim, quando chegou a manhã, o gigante levou-os ao pátio do castelo e mostrou-lhes os esqueletos e caveiras das pessoas a quem havia assassinado. Esses, relatou o gigante, eram peregrinos como vocês. Eles entraram em minha propriedade, e quando eu os vi, tive um acesso e rasguei-os em pedaços. Como farei a vocês dentro de 10 dias, se permanecerem vivos em meu sítio? Agora, voltem ao calabouço e pensem a respeito. Com isso, espancou-os durante todo o percurso até o calabouço. Lá, permaneceram deitados o sábado inteiro, em condições deploráveis. Naquela noite, o gigante comentou com a mulher que não entendia como os prisioneiros permaneciam vivos. Ele não fora capaz de dar-lhes um fim, nem por meio de pancadas, ameaças ou maus conselhos. Melancolia atalhou. Temo que eles vivam na esperança de que alguém os venha resgatar.
ou podem ter ferramentas para abrir um buraco e esperam escapar. Fuga do Castelo da Dúvida. Por volta da meia-noite do sábado, Cristão e Esperançoso começaram a orar e continuaram até quase o romper do dia. Foi aí que, repentinamente, Cristão prorrompeu em admiração. Que tolo! Que tolo sou eu para estar aqui nesta masmorra fedorenta, quando posso caminhar livremente para a glória! Tenho em meu peito uma chave chamada Promessa, que tenho certeza poderá abrir qualquer porta do Castelo da Dúvida. Esperançoso. Essa é certamente uma boa notícia, meu irmão. Pegue sua chave e experimente-a. Então, Cristão pegou a chave da promessa e introduziu-a na fechadura da porta da masmorra. O ferrolho cedeu e a porta abriu-se. Eles entraram no castelo e foram até a porta que dava para o pátio. A chave abriu-a também. Chegaram ao grande portão de ferro que levava para fora. Embora a fechadura do portão fosse muito difícil, eles a destrancaram e empurraram o portão, prontos a escapar. Mas o portão rangeu tão alto que despertou o gigante. Ele saltou da cama para perseguir os prisioneiros. Entretanto, foi pego por um de seus ataques e perdeu o uso dos membros. Os prisioneiros correram para a estrada do rei, onde se acharam em segurança, fora da jurisdição do gigante Desespero.